A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que pelo menos 1.500 cidades brasileiras passam por alguma emergência climática. E é por isso que a gente fala ao vivo agora com o Igor Damasceno, direto de Brasília, trazendo as informações para a gente. O Igor já chegou aqui. O Igor, olá Igor, boa noite para você. A pasta ambiental anunciou alguma medida para conter essa crise climática? Oi, Adriane, boa noite a você, também ao Dante, boa noite a todos que nos acompanham. O Ministério do Meio Ambiente vai publicar um decreto no Diário Oficial da União para acelerar o processo de repasses de recursos públicos e mitigar os efeitos de tragédias climáticas nessas cidades, 1.500 cidades que passam por algum tipo de emergência climática. Essas cidades equivalem a 27% de todo o país. A maior parte está no sul, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, onde praticamente todas as cidades do Rio Grande do Sul passaram por uma situação de tragédia climática, mas tem também muitas cidades em Mato Grosso do Sul, por causa dos incêndios florestais no Pantanal, e na região amazônica, praticamente todas as cidades do Acre e de Rondônia também são incluídas nesta lista. No Amazonas, apenas 7 municípios foram incluídos nessa lista repassada pelo Ministério do Meio Ambiente. Nós preparamos uma tabela para ficar mais fácil para o nosso público entender quais são essas cidades. Você vai acompanhar aí que entre as cidades que passam por algum tipo de emergência climática estão, por exemplo, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Jaruá, Paritins e Tabatinga. São essas as cidades amazonenses que, segundo o Ministério do Meio Ambiente, passam por algum tipo de emergência climática. Como a gente já adiantou, haverá um decreto publicado pelo Ministério do Meio Ambiente para acelerar o repasse de dinheiro público para essas prefeituras e também para o reconhecimento de outras situações ainda mais trágicas que também acabam gerando ali mais repasses emergentes do governo federal. A ministra Marina Silva esteve em um evento na OAB de São Paulo e falou sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Nesse momento, nós temos cerca de 1.500 municípios que estão sob situação de calamidade. Nós não estamos vivendo mais o antigo normal que nós tínhamos, em que os eventos climáticos extremos eram exceção. Mas não é só no Brasil que isso ocorre. A Europa é assolada, ora por ondas de calor, ora por resfriamento. O esforço que precisa ser feito, ele deve ser feito por cada país, mas é algo que a conta não fecha se não for um esforço multilateral. Estamos desenvolvendo um mecanismo para financiamento de floresta protegida, um mecanismo global chamado TFFF, na sigla em inglês, que consistiria em ter um fundo para pagar por hectare de floresta preservada. Bom, a pasta do Meio Ambiente reconheceu apenas 7 cidades amazonenses nessa situação de emergência climática, mas a ONG Observatório do Clima já tem dito que pelo menos 1/3 das cidades do Amazonas, ou seja, mais de 20, passam por essa situação. E daqui até o fim do ano, todos os municípios amazonenses devem ficar em situação de emergência climática, segundo adiantou o Observatório do Clima. Ou seja, o período de estiagem neste ano pode ser muito mais severo do que o período do ano passado, que já foi considerado histórico. Adriane, Dante. Tá certo, Igor, obrigado aí pelas informações. Agora, curioso é que a gente vê aqui cidades do Amazonas em emergência climática, que são cidades que todos os anos acontecem exatamente a mesma coisa, tanto é que já são chamadas ali de Arco do Fogo, né? Você tem ali o sul do Amazonas, essa área aqui todinha, que está compreendendo Boca do Acre, Irunepé, Envira, Guajará, tudo isso aqui, todo ano são locais que tem um festival de queimadas, de incêndios florestais, porque a gente sabe que ali é a região onde se cria gado aqui no nosso estado, onde se abre aqueles pastos todos, isso é rotineiro. Se a gente tivesse uma fiscalização eficiente, você não precisaria chegar nesse período para decretar a emergência e, a partir daí, facilitar a liberação de recursos. Se você fizesse um trabalho minimamente de monitoramento, de fiscalização, de acompanhar essas áreas que já são tradicionais,
não tinha por que acontecer isso, né? Seria mais fácil prevenir, né, do que tentar consertar agora. O me chama a atenção a quantidade de municípios, que para mim ainda é muito pouco, porque toda essa região aqui do sul do Amazonas já está vivendo uma realidade climática, né, de crise climática não tá aqui, por exemplo, bem grande em relação à vazante, por exemplo, ao isolamento que essas cidades têm, a falta de combustível, a dificuldade de se respirar, a falta de água e de condições salubres para se viver. Então, toda essa região já vive esse momento e, por enquanto, apenas 7, mas a estimativa nada animadora que todos os municípios do Amazonas, em pouco tempo, estejam já também nessa relação. A própria cidade de Manaus, a nossa própria capital aqui do Amazonas, não dá para a gente achar que é normal a gente passar com todas essas fumaças que a gente teve semana passada, deu uma arrefecida, aí hoje já voltou com aquele bafo defumado que a gente está passando, e isso ainda não é emergência, porque vai piorar um pouquinho, aí quando piorar vão perceber tudo, e aí não, vamos tentar fazer alguma coisa. Tomara que não seja o ano passado, que a própria ministra Marina Silva veio aqui com o vice-presidente Geraldo Alckmin, não ficaram nem 6 horas aqui. Acho que não aguentaram ficar 6 horas respirando a fumaça que a gente respira ali pelo mês de setembro aqui em Manaus. Infelizmente, o problema não é só aqui no Amazonas. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.